E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Jackson, do canal Aprenda Delphi. E já tem muitos anos já que eu sempre trabalho com intraweb, né? Mas os meus projetos, os meus clientes, eles sempre giram em torno de aplicativos web. E são para... Eu sempre faço isso em intraweb, né? Vez ou outra tem alguma coisinha que eu faço que é console, né? Aplicações para console, aplicações, serviços, né? Mas geralmente é coisa para web. Então, para quem trabalha com intraweb aqui, eu vou trazer uma dica bem interessante, que é o seguinte: sempre que eu desenvolvo intraweb, eu faço para desenvolver, eu uso o servidor standalone, que é o HTTP/SYS, né? Que é uma das formas de deploy do intraweb. Mas em muitos casos, os meus clientes eles querem fazer a instalação no IIS, né? O Internet Information Services. Então a gente tem que gerar uma DLL ZAP para fazer esse deploy aí. Uma das soluções para isso é você ter dois projetos, né? E aí você faz um projeto group aqui no Delphi, aí você vai gerar um outro projeto que é um ZAP, né? Mas aí tem um trabalho dobrado aí que sempre que você adiciona uma unit nova no projeto que você está desenvolvendo, na hora de você fazer a instalação disso, né? Você tem que ir lá no projeto do SAP e fazer a inclusão das units manualmente. E isso é um meio sacal, isso, né? Eu sempre tive esse problema e aí me veio uma ideia de criar uma unificação de um projeto só, um DPR só, para poder fazer o deploy em ZAP ou testar em HTTP/SYS ou Standalone Server, né, da forma que você preferir aí, para não ter esse problema de ficar tendo que abrir um projeto e secundário para poder adicionar units. Então, qual foi a solução que eu imaginei para esse caso e está funcionando muito bem, tá? A gente vai trabalhar aqui no Build Configurations. A primeira coisa que você vai fazer é você vai criar uma configuração de build nova. Então, vamos lá. Vou criar uma configuração de build nova aqui e eu vou chamar essa configuração de release ZAP, ok? Aqui no release ZAP, eu vou abrir, fazer ela ativa e vou abrir aqui para editar. Então, aqui na minha configuração de release, né, eu já tenho aqui no padrão o output é o dois pontos barra barra, que é uma pasta acima do meu código-fonte, do meu DPR. Isso já vem padrão para mim. E aqui a gente vai, na compilação, a gente vai tirar a parte de debug, né? Os debug DCUs já está falso, não preciso mexer nisso aqui. Só que uma coisa importante que a gente vai fazer aqui é o seguinte: eu vou definir uma constante aqui condicional para a minha configuração. No meu caso, eu vou digitar release zap, ok? Release, né? Não, release. Ok. Então eu tenho essa constante aí que eu vou usar no meu. A gente vai usar isso nos ifdefs, tá? Ok. Fiz a minha primeira parte. Então, aqui agora eu tenho que usar a minha constante, né? A minha definição aqui no meu projeto. A gente sabe que o program é para executável, né? E no caso do SAP, ele é uma DLL, então a gente tem que mudar isso aqui. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. If def, no caso, o release zapping. Então, para DLL é library. Então, eu vou aqui colocar o nome do meu projeto, que é o KBA status aqui, ok? E aí eu vou colocar um end if. No caso do program, como é que a gente precisa fazer? Eu só tenho duas configurações aqui, tá? Debug e release, eles são para fazer teste é, no meu standalone server. Então, if ndef, no caso aqui o release zap, eu vou usar program KBA status. Então,
Faltou aqui o... Ok, então o que que a gente está tendo aqui? Tá vendo que ele desabilitou? Porque o meu build configuration que está ativo é o release zap. Se eu vou aqui no debugging, ele vai mudar. Ok, agora se eu compilar vai ser esse aqui. Então eu vou voltar aqui para o meu release zap. E agora eu preciso fazer o quê? Eu sei que eu tenho aqui no meu uses do intraweb, eu tenho umas diferenças para cada tipo de deploy que a gente usa. No caso que quando a gente está trabalhando, como eu trabalho com HTTP/SYS, aqui ele usa essa unit wstart HTTP/SYS. No caso do ZAP, a unit é outra, tá? Basta você gerar um projeto ZAP para você ver qual é o nome da unit. Mas a gente vai pegar aqui que eu já tenho, que no caso do ZAP, é o IW-start. Desculpa, não é essa não. É o IW init ZAP, tá? Então o que que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a mesma coisa aqui do ifdef, tá? Então quando o meu build configuration for o release zap, eu vou usar essa unit aqui. E quando ele não for definido o release zap, eu uso o meu HTTP6 aqui. Beleza? Uma outra coisa que a gente tem que fazer é a seguinte. No caso do Zap, ele tem que fazer umas exportações de funções, né? Porque como é uma DLL, ele tem que exportar algumas funções. E isso, quando a gente gera o projeto Zap, a gente consegue ver quais são essa cláusula export que o GintraWeb coloca para gente. Então, eu já tenho definido aqui, eu já tenho aqui no meu bloco de notas aqui, eu só vou copiar, que são essas três aqui. Se você gerar um projeto Zap, no deploy Zap no IntraWeb, você vai ver que o wizard do IntraWeb adiciona essas units aqui para você no seu projeto. E por fim, o que a gente tem aqui no BeginEnd, né, que é a forma de inicializar a aplicação. No caso do no caso da Zap, é IWRun. Então, como a gente faz? Se for definido o Zap, a gente usa o IWRun. Se não for definido o Zap, a gente usa o wstart http/execute. Vamos colocar aqui de acordo no que a gente fez antes, né? A ordem das coisas. Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem, usando os ifdefs aí de compilação condicional, né? A gente consegue compilar ora um código para Zap e ora um código para HTTP6, ok? Então vamos lá. Se eu compilar aqui, agora ele está compilando, ele compilou aqui para mim, tá vendo? 10:24, ele compilou esse software que eu tenho aqui, ó, KBA status. Só que ele tem um problema, ele gerou aqui como uma extensão exe. Como que a gente faz para resolver esse problema aqui? No library, ele tem uma condicional, né, que o compilador usa, que é que é o $E. O $E é a extensão que você quer gerar o executável, ou o programa, né, no caso aqui. Então a gente coloca o $E DLL. E aí a gente compila de novo. E aqui o nosso ele já compilou para mim a DLL, o programa com extensão de DLL. E funciona certinho, tá, gente? Não tem nenhum problema quanto a isso, não. O mais importante aqui na hora de gerar são as extensões. Isso aqui, ó. Né? A gente está gerando a extensão Zap. Beleza? Então vamos mudar aqui para debug. Deixa eu apagar aqui, né? Só para a gente ver. Apaguei os dois. Vou gerar para Zap. Compilou. E vou gerar para debug. Então ele gerou os dois aqui para mim, tá vendo? Uma DLL e um executável. Interessante que você sempre mantém o mesmo nome de projeto, né?
E facilita isso aí facilita bastante na hora de você fazer o gerenciamento do seu próprio projeto. É, como eu falei antes, né? Durante o desenvolvimento, você vai adicionando units, né? Muito normal isso. Então, se você tiver dois projetos, um SAP e um HTTP/sys, você tem que adicionar unit nos dois projetos sempre. Nesta solução aqui que eu criei, esse pulo do gato aqui, né? A gente não precisa fazer isso, tá? Bom, espero que esta dica seja bastante útil para vocês e até uma próxima. E um grande abraço para todos aí.